Olá, alunos da ZipByte, eu sou a professora Lília e nós estamos iniciando aqui mais uma aula do Excel. Hoje nós iremos dar bastante atenção à fórmula OU e à fórmula E que nós aprendemos na aula passada. Então aqui nós temos duas tabelas da mesma, vocês já vão entender porque eu fiz duas tabelas da mesma na mesma planilha, que é para comparar a diferença entre essa fórmula E e a fórmula OU. Então, vamos lá. A fórmula OU, basicamente, ela procura valores de acordo com uma regra que você colocou lá, mas se nessa tabela atingir qualquer uma dos seus pedidos, ele já coloca como verdadeiro. Só que vocês vão ver que vai dar errado um pouquinho nessa tabela. Então, eu vou começar a fazer a função. Então, vai ser igual. Esse igual indica que a gente vai iniciar a fórmula aqui no Excel. Aqui nós temos a barra de fórmula, que mostra tudo que a gente está digitando aqui na nossa célula. Então, a gente vai digitar aqui igual ou, abre parêntese, o teste lógico. Agora, a gente vai colocar a regrinha que a gente quer para pesquisar. Aqui nós temos uma tabela de seleção de emprego. Só que nós iremos chamar para essa vaga de emprego apenas candidatos com idade superior a 25 anos de idade. Então, e outra coisa, eu quero colocar nessa vaga somente candidatos que tenham o sexo feminino. Então, eu vou fazer assim, igual ou, abre parênteses, seleciono a idade do candidato primeiramente e coloco maior que 25, ou seja, ele não pode escolher pessoas que tenham menor do que isso, idade inferior a isso. Todas as pessoas têm que ter idade maior do que 25. Ponto e vírgula. Qual é o segundo teste lógico? É o sexo desse candidato, que eu falei que a gente vai colocar somente sexo feminino. Então, a gente vai clicar aqui no sexo desse candidato, vou clicar aqui em igual e vou colocar entre aspas o F, que indica feminino. Fecho parêntese. Então, repetindo, igual ou, nós clicamos na idade do candidato e colocamos maior que 25. Colocamos ponto e vírgula, selecionamos o sexo desse candidato e nós colocamos que tem que ser feminino. Então, eu vou dar Enter. Aí, vocês viram que aqui a fórmula deu errado. Por quê? Porque nós queremos candidatos com idade superior a 25 anos de idade. Mas, espera aí, essa pessoa tem 20 anos de idade. Por que apareceu aqui como verdadeiro? Tá errado. E isso porque a gente colocou aqui nessa função duas exigências. A gente exigiu que essa pessoa tivesse maior do que 25 anos ou do sexo feminino. Só que essa fórmula OU, ela considera como verdadeira qualquer uma das alternativas que você tenha colocado aqui dentro. Ele acabou colocando verdadeiro porque essa pessoa é do sexo feminino. Por causa disso, colocou como ela sendo uma candidata escolhida. Mas não era esse o nosso objetivo ao fazer essa tabela, não era mesmo? Nós queremos um candidato com idade superior a 25 anos de idade e que seja somente do sexo feminino. Então, para isso, nós teríamos que fazer a função e não a função OU. Quer ver? Eu vou mostrar aqui na outra tabela para vocês. Pode ver que é a mesma tabela, só que agora nós iremos fazer essa mesma fórmula com a função E. Igual, E, abre parêntese, vamos clicar na idade do candidato, maior ou igual a 25, ponto e vírgula, clicamos no sexo desse candidato, colocamos igual,
abre aspas, F, que é de feminino, fecha aspas e fecha parêntese. Então, agora ele deu como falso, tá vendo? Por quê? Aqui, ele tá obedecendo a regra, né? A pessoa não pode ser com idade inferior a 25 anos de idade, mesmo que ela seja do sexo feminino. Tá vendo? Na outra fórmula, ele não entendeu isso, ele colocou como verdadeiro tanto faz. Ou se tivesse a idade de maior do que 25 anos, ou se fosse do sexo feminino, já era uma candidata escolhida. Mas aqui nós vemos a fórmula correta, que é: mesmo que a pessoa seja do sexo feminino, se ela não tiver maior do que 25 anos de idade, ela não é uma candidata escolhida. Então, essa é a diferença, pessoal. A função E, ela escolhe entre duas regras. As duas regras têm que estar corretas para dar verdadeiro. Já a função OU, se a primeira função tiver correta e a segunda não, mas pelo menos uma das alternativas estiver correta, ele já vai colocar como verdadeiro. Já esse não. As duas, os dois testes lógicos que a gente colocou tem que estar batendo. Se não estiver batendo um dos dois, já aparece falso. E esse aqui, se um dos dois estiver correto, já vai aparecer como verdadeiro. Por isso que deu errado essa fórmula. No caso, nós teríamos que utilizar a fórmula E não a fórmula OU. Tá ok? Então, nossa aula de fórmula E e fórmula OU fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando lá comigo online, eu vou estar online com vocês. E depois façam a atividade teórica, não esqueçam de praticar bastante e não fiquem com vergonha de perguntar caso houver dúvidas. Muito obrigada por participar de mais essa aula, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!